Vocês são tão perfeitos que me dá vontade de chover em vocês até ficarem inchados, marrons e apodrecerem. As pessoas sempre querem te ver bem, porém, nunca melhor do que elas. Essa é uma frase que resume muito bem o episódio de Incrível Mundo de Gumball que a gente vai dar uma olhada hoje. Esse rap fala sobre a inveja causada por não ter aquilo que o outro tem ou por não ser aquilo que o outro é, e sobre como as pessoas adoram julgar, apontar o dedo, reclamar, falar mal das coisas e dos outros o tempo todo. Que se a gente ficar sempre dando ouvidos a essas pessoas, ou ser esse tipo de pessoa, estamos fadados a serem felizes. Então, vamos lá, vamos se aprofundar um pouco mais nesse assunto hoje, a inveja. Esse episódio começa com a Carmen e o Alan demonstrando muita felicidade por estarem ali em um relacionamento um com o outro. E todo esse afeto, querendo ou não, acaba sendo notado pelo povo que tá em volta deles ali no refeitório. E isso acaba irritando bastante o Gumball, que diz pro Darwin que não suporta a forma perfeita como os dois se amam. Ele então confronta o casal e pede para que eles parem com essa imagem horrorosa de felicidade. E afirma que ele e a Penny não agem assim. No entanto, o Darwin lembra que eles não agem assim porque o Gumball na verdade nem estava namorando a Penny. O que levanta a questão de que se aquela pessoa que julga tivesse as mesmas condições de fazer o mesmo do que aquele que está sendo julgado, será que ele não faria? E depois que o Gumball manifesta esse incômodo dele com o Alan e a Carmen, todos ali que estão em volta começam a fazer o mesmo. A Masami simplesmente vai lá e diz que eles são tão perfeitos que dá vontade de chover neles até ficarem inchados, marrons e apodrecerem. E por mais que essa fala da Masami pareça bizarra e chocante, esse ódio dela é mais real e tá mais presente nas pessoas reais do que a gente pensa. A única diferença é que no mundo real essas pessoas não vão expressar toda essa raiva reprimida por quem elas invejam sem mais nem menos. Quer dizer, às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes elas fazem pequenas coisas que te prejudicam, mas que não ficam muito claras e dão pequenos sinais de que te odeiam. Sinais que a princípio tu pode deixar passar quando tá pensando sobre como o fulano reagiu estranho quando tu contou que tá muito feliz por causa de tal coisa. Tu pode achar que não é nada demais, mas acredita em mim quando eu digo que essa pessoa não vai hesitar em agarrar a primeira chance de te destruir que ela tiver. O ódio e a frustração que existem dentro dessa pessoa é tanto que às vezes acaba transbordando um pouquinho, e são nesses momentos que a gente precisa estar de olhos abertos pra perceber essas atitudes dessas pessoas que estão à nossa volta, pra poder se afastar o quanto antes, né? A Karen então vai lá e corrige a Masami dessa fala, no mínimo estranha dela, e diz que na verdade ela quis dizer que eles são tão perfeitos que isso faz com que todos queiram que eles terminem. E com certeza, quando a gente se sente incomodado com a felicidade do outro, isso é algo que fala bem mais sobre nós mesmos. É um sinal claro de que a gente não tá bem, ou pelo menos não tá tão bem quanto gostaria, de que por algum motivo não estamos tão satisfeitos e felizes quanto queríamos estar. Talvez por nunca ter conseguido aquilo que o outro tem, ou por não conseguir ser aquilo que o outro é com tanta facilidade. E então todos esses sentimentos de injustiça e de frustração acabam se tornando em raiva e inveja, para que esse veneno possa ser direcionado para fora do nosso interior de alguma maneira, seja fofocando sobre a pessoa de uma maneira maldosa, falando dela pelas costas ou tendo pequenas atitudes que a prejudiquem, como eu falei anteriormente. E é óbvio que todo mundo já sentiu inveja em algum momento, isso é completamente normal e faz parte da natureza humana. A questão é quando vivemos a inveja, e aí sim existe um problema que deve ser trabalhado com atenção. Os julgamentos alheios acabam então prejudicando o relacionamento da Carmen e do Alan, fazendo com que eles acabem se separando. E ela diz pro Gumball que ele e os outros estavam certos, e a relação dos dois era tão perfeita que tinha ficado chata. Só que o mais interessante é que antes de ouvir os comentários dos outros, a Carmen estava extremamente feliz. Ela estava extremamente satisfeita com aquele relacionamento. Essas ideias ruins foram completamente colocadas na cabeça dela por conta das palavras das outras pessoas. E quantas vezes a gente não acaba deixando que as críticas destrutivas moldem os nossos pensamentos e façam com que a gente tome atitudes muito idiotas que só vão fazer a gente ficar infeliz. Ela então pede pro Gumball fingir que tá saindo com ela pra fazer com que o Alan tenha alguma reação e demonstre amor. Só que quando o Gumball, entre muitas, mas muitas aspas, beija a Carmen completamente sem querer, o Alan simplesmente vai embora e não faz nada. O que faz com que a Carmen fique
que profundamente triste por ele não fazer nada e ter ido embora como se nem se importasse. Um ponto interessante é que as pessoas então passam a odiar o Gumball por ter, entre aspas, estragado o amor dos dois e roubado a Carmen. Só que antes, essas mesmas pessoas odiavam os dois por causa do amor deles. E agora que eles estavam separados, eles odiavam o Gumball por ter separado eles. Então, né, a Masami então dá uma ideia bem suspeita pro Gumball de fazer o Alan sair com ela, já que como a Carmen era muito ciumenta, ela iria ficar brava, então iria correr atrás do amor do Alan, fazendo assim com que os dois voltassem a ficar juntos. Os alunos então começam a fofocar sobre a nova namorada do Alan e a Carmen acaba escutando isso. Só que ao invés de ficar brava e lutar pelo amor, como a Masami disse, ela simplesmente desaba chorando por ter perdido ele. E naquele momento, a vida dela tinha sido estragada por dar ouvidos a pessoas que tinham inveja da felicidade dela. O Gumball então vai correndo contar pra Masami que o plano tinha dado totalmente errado. Porém, ela diz que na verdade, o plano tinha dado muito certo, já que finalmente o Alan tava com a garota certa, a que sempre amou ele. E vocês lembram o que a Masami falou no começo do episódio pros dois? Isso retrata de uma maneira ótima aquelas pessoas que te odeiam profundamente por simplesmente quererem aquilo que é teu pra elas. A Masami então acaba surtando geral e vira um tornado que leva o Alan. E depois de muito esforço por parte de todos ali, mas principalmente do Gumball, eles são capazes de resgatar o Alan. Ele e a Carmen então reatam o namoro e todo mundo ali fica muito feliz por eles voltarem, que coisa legal. Só que no momento que eles começam a demonstrar felicidade genuína de novo, todos voltam a odiar os dois.